pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre oração. Então vamos lá. Bom, oração é basicamente algo muito essencial, né? Na nossa vida, sem oração não chegamos a Deus. Sem a oração não conseguimos o auxílio divino. Inclusive eu gosto muito de uma frase de São José Maria Escrivá, que ele diz que a oração é o alicerce do edifício espiritual. E Santa Teresinha dizia que a oração é a respiração da alma, ou seja, sem a oração, a nossa alma não fica fortalecida, nossa alma não resiste, porque a oração é muito essencial, é muito necessária. Assim como as flores, as rosas murcham se não forem regadas, molhadas, assim a nossa alma, sem a oração, ficaremos enfraquecidos, fracos, não conseguiremos resistir a nada, não chegaremos a Deus. Então por isso que é muito importante a oração. Podemos ver, a oração também foi feita a promessa de Deus para nós, né? De que Deus atenderia a todas as nossas orações, porque podemos ver, tanto no Antigo, no Testamento, como no Novo Testamento, que Deus disse que promete, né, a nós, atender a nós sempre que recorremos a Ele por meio da oração. Olha que profundo. Em São Bernardo dizia que o Senhor ou nos dá a graça de que pedimos a Ele, ou nos dá a graça de pedirmos a Ele. Então é necessário pedir também ao Senhor. Deus quer nos dar a graça, mas também quer que peçamos a Ele. Porque, inclusive, o apóstolo Santiago dizia que Deus nos dá muito mais do que pedimos a Ele. Ele é tão bom que às vezes nós pedimos uma coisa e Ele dá abundantemente mais do que pedimos. Então, os antigos monges, eles diziam que o exercício mais proveitoso para a salvação da alma é a oração. Então, para nos salvarmos, é necessário rezar. Nós sabemos disso, que quem reza se salva. Quem não reza se condena. Por quê? Porque a oração é o meio que nós chegamos até Deus. Então, quem não reza, como que você vai chegar até Deus? Certo? Então, assim como o corpo sem a alma está morto, assim também quem não reza se encontra sem vida. A oração é a respiração da alma. Então, lógico que Deus não quer o quê? Que pecamos, mas quer que nos salvemos. E Ele quer que passamos parte do seu reino. Então Ele também quer que peçamos essa graça. Quer que peçamos as graças necessárias para a nossa salvação. Porque não conseguimos cumprir todos os preceitos divinos sem o auxílio do Senhor. E só conseguimos o auxílio do Senhor por meio da oração. Porque por isso que quem reza se salva e quem não reza se condena. Por quê? Porque a partir do momento que você não reza, você está se privando de receber o auxílio do Senhor, que é só por meio do auxílio do Senhor que você vai conseguir se salvar. Então, é necessária a oração, porque Deus também não impõe preceitos divinos impossíveis para nós conseguirmos realizar, para conseguirmos salvar. Não. Ou Ele nos dá a graça necessária e atual para bem cumpri-los agora, no momento, ou nos dá a graça de pedir essa graça para conseguirmos realizá-la. Então, é preciso orar sempre, sem cessar, na Bíblia inteira. Eu não estou inventando aqui. Na Bíblia nós podemos encontrar sempre, orai sempre. Jesus, no Jardim de Getsemane, ele disse aos apóstolos: orai e vigiai para não cair em tentação. Orai sem cessar, pedi e recebereis. Então, a oração é um meio pelo qual sem ela não conseguimos obter os socorros necessários para a nossa salvação. Quem pede, alcança. Quem não pede, nada alcança. Então, mas é importante também o quê? A oração bem feita. Muitas vezes nós desejamos
rezar, mas aí nós não rezamos com o coração realmente fervoroso, com a mente realmente elevada ao Senhor. Às vezes rezamos de qualquer jeito, mas não. Porque também muitas pessoas rezam, mas nada alcançam, porque também não rezam como lhe convém rezar. Então, para bem rezar, é necessário duas coisas. A primeira, ter a virtude da humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Deus não resiste a um coração contrito e humilhado, Ele dá a sua graça, Ele atende a oração. Então, ainda que nós tenhamos sido pecadores, Deus não desprezará um coração contrito e humilhado. Não desprezará. Então, se humilhe diante do Senhor, tenha humildade na oração. Fique diante do Senhor como uma pessoa pecadora, mas que deseja mudar de vida. Se humilhe, seja humilde. E a segunda é ter a confiança. Porque Jesus nos ensinou que devemos recorrer a Deus com o vocativo de Pai, como na oração de Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Então o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos o quê? Recorrer ao Senhor como aquela criança que recorre ao seu pai, já confiante de que seu pai atenderá no que ela vai pedir a ele. Então não tenha medo de pedir ao Senhor, porque se o Senhor nos prometeu que Ele atenderá nossas orações, não tem por que termos medo. Porque o Senhor não é como nós humanos, que às vezes prometemos as coisas e não cumprimos. Não, Deus cumpre tudo o que promete. Não precisa ter medo. Então, talvez você pense, mas eu sou pecador, não mereço ser atendido na minha oração. Não, São Tomás de Aquino, ele diz que por meio da oração da qual pedimos, não se funda, de Deus nos conceder por meio, não se funda em nossos méritos, mas na misericórdia divina. Então Deus, porque se for pensar, nós não merecemos nada. Então é da misericórdia divina, porque o Senhor é misericordioso, que Ele nos concede as graças que pedimos. Então todos aqueles que pedem, recebem, sendo justo pecador. O importante é você se humilhar, se arrepender e pedir ao Senhor. Então o próprio Jesus disse: em verdade vos digo, que o Pai vos dará tudo o que pedirdes em meu nome. Olha que profundidade, olha que lindo. Também algo muito interessante que em relação de a gente ter confiança na hora que pedir, que Jesus disse que tudo que pedirmos na oração, a gente tem a fé viva de que conseguiremos aquela graça e assim nos será concedida. Então já pedir tendo confiança de que nos será concedido. Jesus nos ensina isso. Mas é algo muito importante. Por isso que muitas pessoas às vezes pedem, mas nada alcançam. Porque não pedem como lhe convém também. Porque essas promessas de que Deus nos concederá tudo o que pedimos não se refere às dádivas temporais, como saúde, riqueza, bens materiais. Não. Se refere ao quê? Tudo o que se refere à nossa salvação da nossa alma, que vai fazer bem para a nossa alma. Como, por exemplo, graças espirituais, perseverança, o amor de Deus, ter a confiança total em Deus, pedir a graça de sempre desejar a vontade de Deus, humildade, as virtudes, então tudo que for graças espirituais, isso sim você pode pedir com total confiança de que Deus te concederá. Tudo que for para as graças espirituais. Então essas promessas se diz a essas graças que vão de acordo para que vai nos ajudar a nos salvar. Porque pensa comigo, porque muitas vezes Deus recusa alguns pedidos por misericórdia e concede outros sob a condição de serem convenientes para a salvação da nossa alma. Porque o médico conhece bem melhor que o doente o que ele está precisando naquele momento. Deus sabe o que nós estamos precisando. Tá? Então é necessário nós temos isso em mente, que às vezes nós pedimos uma coisa, mas Deus nos concede porque Ele sabe o que é melhor para nós, e se aquilo vai ser
conveniente para a salvação da nossa alma, tá? Mas também é preciso a perseverança. Por quê? Porque só quem perseverar se salvará. A Sagrada Escritura sempre nos exorta de orar sempre. Orar sempre quer dizer o quê? Orar sem cessar. Então, perseverar. Então, vigiai, pois orando sem cessar, a Sagrada Escritura nos diz. Então, a perseverança final, que é especialmente uma graça que só se alcança por meio da oração. Então, para você ter a graça da perseverança na oração, é preciso orar. Pedir ao Senhor que lhe conceda essa graça. Pois, importante, sempre recorramos à Santíssima Virgem Maria, pedindo que ela interceda por ti para que o Senhor lhe dê a graça de perseverar, porque sozinho não conseguiremos. Temos que pedir ao Senhor. Então nós, cristãos, muito importante isso, não se preocupa com o princípio, mas com o fim. O Senhor não exige somente o começo da boa vida, mas Ele exige que perseveremos até o fim. Então é importante começarmos a rezar com toda certeza, mas mais importante ainda, perseverar até o fim. Então, São Lourenço Justiniano, ele dizia que chamava, né, a perseverança de a porta do céu, e que só quem encontrar essa porta é que entrará para a glória, é que entrará para o céu. Então, seja forte, ore sempre, peça ao Senhor que conceda essa graça. E peça o auxílio divino. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso. É muito claro isso, que quem assim o fizer se salvará, ao contrário será vencido. Então, quem reza se salva, quem não reza se condena. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo bem curtinho, só para vocês entenderem, para eu passar para vocês essa profundidade, o quanto é importante estarmos sempre rezando e orando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!